Mulheres com H, desta vez com a Telma Guerreiro. Telma, olá. Obrigada por aceitares este desafio e queria começar com uma pergunta muito simples, que é: quem é a Telma Guerreiro? De onde é que vem? Fala-nos um bocadinho sobre ti. Uau, é simples, mas não é fácil. Então, a Telma Guerreiro é uma... Enfim, sou mulher, sou mãe, sou filha, sou irmã. Quantas meninas tens? 2 filhas. Sim, 2 meninas. Sou uma pessoa que gosto muito de aprender, de estudar, portanto fiz esse percurso também, procurei fazê-lo. Sou uma pessoa muito ligada às minhas raízes, aos meus lugares. Então, és de Odmira? Isso, sou de Odmira. E o sítio que escolheste para fazermos esta conversa, para termos esta conversa, era a tua antiga escola. Exatamente, portanto eu sou de Odmira Concelho, São Teotónio a minha terra, nasci em Odmira, ainda num antigo hospital, porque em tempos Odmira teve um hospital, por mais engraçado que isso possa ser. Nasci no antigo hospital e sempre vivi toda a minha vida aqui em São Teotónio, onde os meus pais escolheram também eles próprios para viver. Bom, saí daqui para estudar. E esta escola traz-te boas recordações? Sim, esta escola, ainda quando entramos, eu disse logo: ai, este cheirinho tão bom. É mesmo um cheiro bom. Esta escola tem mesmo muito significado para mim. Para já porque gosto e sempre gostei muito da escola. Eu vinha para a escola sempre com muita alegria. E tenho amigas minhas, ainda há uma amiga minha que recorda sempre, o primeiro dia de escola dela, foi também o meu, em que eu fui buscá-la, porque ela chorava que não queria ir para a escola. E eu fui buscá-la à porta para a trazer para a escola. Portanto, eu tive sempre uma... E o meu irmão mais velho foi para a escola mais cedo, eu queria ir para a escola e não podia ir para a escola porque ainda não era a altura de ir para a escola. Portanto, a escola teve sempre esta relação boa. E depois tive a sorte, na minha perspectiva, eu sei que há, enfim, nem todos temos a mesma perspectiva, a mesma história, os mesmos lados da história em torno de um professor ou de uma professora. No meu caso tive a professora Dona Ana Maria, que nesta sala, pelo menos a mim, preencheu-me com muito imaginário, com muita... Ela fazia os teatros, as festas e aquele envolvimento. Eu adorava fazer teatro. E foi aí que o teatro entrou na tua vida? Foi também. O primeiro contacto que tiveste com o teatro? Foi então na escola? Foi na escola, sim, com a professora, porque ela fazia as nossas festas de Natal, ela organizava-as todas, ela escrevia as peças, adaptava e nós envolvíamos imenso com as festas. Portanto, é esta relação de alguém que eu sinto que me empoderou, que me deu experiências, que ainda hoje me acompanha e que eu acompanho, alguém que me deu o prazer da leitura, da escrita, e eu tenho muito vejo muito isto nela, sei que ela teve um papel muito importante para mim. E tu acabaste por pegar nesse positivismo e em toda essa alegria e na questão do teatro e de trabalhares com as pessoas para fazeres disso a tua licenciatura, de te formares, porque te formaste em Psicologia, com uma pós-graduação em Psicologia Comunitária, que eu não sabia que existia, mas que acho, quer dizer, quem te ouve e agora sabendo um bocadinho este passado, faz a relação e faz todo o sentido. Foi assim então que acabaste por também te formar e fazer o teu percurso. Sim, eu acho que eu não sabia bem ainda o que era psicologia, mas eu lembro-me perfeitamente no 7º ano de me perguntarem o que é que eu queria ser quando fosse grande e se calhar durante a escola primária eu queria ser professora primária porque tinha esta referência muito forte, mas eu lembro-me de aos 12 anos eu já dizer que queria ser psicóloga. E queria ser psicóloga porque explorei os livros, o meu irmão já tinha tido psicologia, explorei os livros dele, aquele livro dele, ele falava-nos muito, tivemos assim um crescer juntos e para mim aquela disciplina deixou-me muita curiosidade. E depois, pronto, aquela ideia, se calhar, enfim, simples das crianças de querer ajudar os outros. E isso era uma coisa para mim muito clara e muito óbvia, que fazia sentido, porque em pequenas coisas da minha vida eu sempre procurei estar ao lado das pessoas, é verdade, dos amigos, ou daquelas pessoas que tinham mais vulnerabilidade, e recordo muitas histórias assim na minha vida, em miúda, e portanto encontrar uma disciplina, digamos assim, que até era uma profissão e que até podia ter este lado de compreender os outros, de poder apoiar os outros enquanto pessoas, nas suas competências, poder me envolver nessa relação, porque é uma disciplina de relação. Exato. E então fazia muito sentido.
e nunca me deixou de fazer, na verdade. Portanto, quando eu concorri para a universidade, eu não concorri para outro curso. Tinha amigos meus que punham à frente este, o outro, não é? E depois logo se via. Eu concorri para os cursos que havia na altura de Psicologia a nível nacional. Não concorri para mais nenhum porque sabia que não queria ser mais nada. E essa licenciatura acabou por trazer impacto depois na comunidade, porque há uns anos foste, tu e a tua equipa, com quem trabalhavas na altura, pioneira no trabalho com os imigrantes, que agora nós estamos a viver, digamos assim, de uma forma mais intensa, mas aqui em Odmira tiveste a oportunidade de desenvolver um trabalho que na altura, como sendo mulher, com uma equipa, onde não havia grandes referências ainda, o que é que se poderia fazer, esse curso e essas aprendizagens acabaram também por ter impacto nisso, nesse trabalho que fizeste. Sim, eu acho que aqui há uma conjugação de situações. Primeiro, essa escolha da psicologia e depois dentro da psicologia clínica, que foi a área na altura que havia, não havia ainda o ramo da psicologia comunitária, eu tive a disciplina de psicologia comunitária. E por escolha, porque era opcional, e fez-me logo imenso sentido. Porquê? Porque a psicologia comunitária trabalha com os lados positivos, trabalha com as capacidades, as potencialidades, trabalha com as coisas melhores das pessoas, dos grupos, das comunidades. E isso para mim, ou seja, a mim fascinou-me logo muito a ideia de poder, através daquilo que é positivo, através daquilo que cada um tem de positivo, ou cada comunidade, ou cada pessoa, ou cada grupo, podíamos fazer transformação. E isso cativou-me logo na psicologia comunitária. Depois, quando o meu primeiro trabalho foi na prevenção das toxicodependências, ou seja, num programa extraordinário de promoção, era a prevenção das toxicodependências, mas na ideia da prevenção primária. E foi um trabalho de 2 anos que eu tive o prazer de fazer em Lisboa, porque acabei a universidade e ainda fiquei 2 anos lá, que mexeu imenso comigo, porque tinha todo este lado da psicologia comunitária, porque trabalhávamos as questões da prevenção, deu-me provas claras de que é possível fazer transformação, sim, pelo lado positivo das pessoas e a forma de vermos de forma positiva, deu-me todo um imaginário para poder trabalhar com criatividade e deu-me a vontade de voltar para a terra. Okay. E essa também foi, ou seja, ganhei uma série de ferramentas que me disseram também que fazia sentido fazer aqui também, sim, não é? Exato. E então eu tive a oportunidade na altura de começar a fazer um trabalho na Taipa e entrei como técnica em 2003, se não estou em erro. E o bichinho do terreno, de poderes trabalhar com... Como é que foi desbravar esse mato? Foi fantástico. Eu gosto muito do trabalho de terreno, com as pessoas, de pensar com elas as soluções para os problemas que elas próprias identificam. E isso é meter a mão na massa todos os dias, é estarmos com a emoção de cada um, estarmos com a vivência, enfim, até o fervilhar de uma própria comunidade. E isso é mesmo fantástico. E estas primeiras experiências de trabalho deram-me mesmo a certeza daquilo que tinha escolhido e daquilo que era, sei lá, podemos chamar o teu talento, no caso o meu talento, que era esta forma de estar com as pessoas e de poder transformar pequenas transformações. A ideia, ou seja, eu sempre fui uma miúda muito sonhadora e mesmo muito sonhadora, e sempre tive, e muitas pessoas às vezes brincavam comigo, porque eu sempre tive aquela ideia de como é que nós podemos mudar o mundo, melhorar o mundo, fazer qualquer coisa de melhor. E a parte difícil? Foi difícil trabalhar com uma comunidade que tem uma cultura diferente da nossa, marcadamente masculina, porque de repente... vamos lá ver, era uma realidade nova, não havia onde ir buscar referências de outros sítios que pudessem estar a trabalhar, ou melhor, ou pior, ou mais à frente, não é? Portanto, havia o desconhecido, havia a cultura diferente, havia a questão de ser uma cultura, e de ser efetivamente uma cultura marcadamente masculina, em que as pessoas com quem vocês trabalhavam também eles próprios eram homens, na maioria, ou se não todos. Qual foi a parte difícil desse trabalho? Bom, depois dessa transformação que acontece em Odmira e aqui no território, né, com a vinda das comunidades imigrantes, para nós, na nossa organização, foi muito natural. Okay. Ou seja, natural no sentido em que sempre foi o objetivo da Taipa, enquanto organização, responder aos desafios do território e nos disponibilizarmos para isso. Portanto, este foi um desafio que nós percebemos que estava a acontecer e
foi tentar, na altura, até aprender, e tivemos a formação de entidades como a Solidariedade Imigrante de Beja, a Caritas de Beja, que já faziam algum trabalho e tinham um centro local de apoio ao imigrante e que nos deram alguma formação, digamos assim, e começamos aos poucos, porque também era aos poucos, ou seja, não foi repentino, porque nós começamos logo a trabalhar com a comunidade imigrante, ela começou a chegar em maior número. Portanto, o desafio foi compreender a comunidade nova que estava a chegar, perceber as origens, porque é muito importante tu ires e os seus anseios também, os problemas. Porque é que vêm, de onde é que vêm, que cultura é aquela que trazem. Pronto, há um momento de compreensão. E depois há os desafios que chegam a todo momento, mas, sei lá, eu dizer que é difícil. Eu acho que o difícil é sempre... Não é o difícil que nos faz travar neste tipo de trabalho. Quando trabalhas em desenvolvimento local... Ou seja, não há problemas, tudo é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade de fazer. E nós percebemos também que seria uma oportunidade para este território acolher o melhor possível estas pessoas. Portanto, o nosso desafio foi logo como é que integramos. Era aquilo que nós, enquanto entidade do terceiro setor, podíamos fazer. Exato. Era o nosso papel. Como é que podemos contribuir para esta integração e para este encontro de culturas? Quando é que deixa de ser mais fácil? E claro, para nós, o que era base logo de trabalho? Era trabalhar com as crianças. Portanto, porque é por aí que se faz a transformação. Isso. Pronto, porque... E é mais fácil chegar aos adultos através das crianças. Portanto, depois de termos e já existia um gabinete de apoio também à comunidade imigrante que vinha da INDE, que não era a Taipa, que nós depois demos continuidade, mas o nosso primeiro impacto foi: vamos fazer um programa Escolhas, vamos à procura do que é isto dos Escolhas a nível... Porque já tínhamos ouvido falar, já tínhamos candidatado e vinha sempre chumbado. E esta, de repente, espera lá, que isto agora, aquilo que nós estamos a viver neste momento, já encaixa naquela lógica do que é um programa Escolhas. E começamos pelas crianças e por trabalhar com a escola, e aqui vêm os pais e começas a perceber os problemas destas comunidades e pronto, e vais tentando responder com aquilo que tens, mas sempre na procura deste encontro de comunidades. As dificuldades maiores acontecem, ou o desafio maior acontece quando tudo se torna maior. Nós, quando começa a ganhar também outra escala e outro impacto, e de repente não são só aquelas pessoas, mas são mais aquelas. Exato. E aqui começa a vir o desafio maior, e é um desafio para toda a comunidade. Não é só para a Taipa, não é só para... É para todos neste momento, para cada um de nós. Todos nós fomos convocados na nossa individualidade, no nosso cotidiano, seja nas funções todas que temos, seja no padeiro, seja em todos. Fomos todos convocados para esta integração, para esta transformação de um território, e temos de ter todos a consciência, não vai voltar atrás. Sim. Ou seja, esta transformação... É um caminho que começou e temos que o fazer, não é? Temos que o fazer, então, mesmo. E agora, mudando um bocadinho aqui a agulha, porque o teu percurso profissional foi sendo desenhado pelas oportunidades e pelos desafios a nível profissional, mas depois também, a dada altura, a política entra aqui. Como é que foi essa viragem, esse percurso? Como é que a política entra na tua vida? Que desafios e que respostas é que foste dando e tendo também para os teus próprios problemas, porque é um percurso que vai fazendo? Como é que isso depois tudo se joga? Porque depois tu começaste em São Teotónio, foste fazendo progressivamente, ganhando a escala que estávamos agora a falar. Como é que isso tudo foi acontecendo? Foi orgânico? Foi imposto? Como é que... Acho que é muito orgânico, porque repara, quando tu trabalhas em desenvolvimento local e quando tens no fundo também, como eu tenho em termos de formação, a psicologia comunitária, ela trabalha com as questões da mudança social, a transformação. E a transformação muitas vezes acontece através das políticas públicas. Exato. E quando tu trabalhas no terceiro setor, que é nada mais do que um poder alternativo da transformação e da execução de políticas públicas que o poder local, que o poder nacional, muitas vezes, na sua maior parte das vezes, não consegue fazer, ou seja, nós fazemos este trabalho de desenvolvimento local, é um trabalho de execução, de experimentação, e no terreno efetivamente das políticas públicas e de experimentação delas, e por isso é que ou seja, muita da inovação vem destas organizações espalhadas por este país que fazem este trabalho de experimentação.
e que o grande objetivo desta experimentação é transformar as políticas públicas, ou seja, ser transformador. Portanto, eu estive sempre próxima daquilo que era fazer política não partidária, mas política pública no terreno. Portanto, é muito orgânico, de repente, ela também se transformar em partidária. E é uma necessidade também, para ti passou a ser uma necessidade também perceber o outro lado, entre aspas, para que aquilo que fazias no terreno... Sim, porque eu tive cerca de 14, 15 anos a trabalhar em desenvolvimento local, nós próprios também vamos querendo a nossa transformação pessoal e a nossa ambição saudável de fazer coisas diferentes, desta mão na massa ser cada vez mais consequente, nunca deixando esta coisinha de menina de mudar e transformar o mundo, e o mundo não tem que ser o planeta Terra, mas pode ser aquelas pequenas coisas à tua volta, e isso para mim já é qualquer coisa de muito significativo. Sei lá, acho que foi um caminho muito, muito natural, até me convidarem, já não me lembro em que ano, agora queria-te dizer, mas talvez 2005, na altura o presidente de Junta de Freguesia aqui de Santo Eutónio, o Zé Manel, e o Camilo, que era o presidente de Câmara na altura, convidaram-me para pertencer à Assembleia Municipal. Foi a minha primeira experiência. E pronto, e fui na lista do Partido Socialista na altura. Eu não era afiliada no partido, mas pronto, claramente já com um caminho... Uma vocação socialista. Sim, uma vocação socialista, é verdade. E aceitei, pá, e foi uma experiência... Foi boa. Brutal. Adorei mesmo, gostei mesmo de estar... Quem são as tuas referências políticas? Tens referências políticas? Essas luzinhas que te guiam? Olha, logo para começar aqui localmente, na altura o Camilo era uma pessoa uma pessoa inspiradora. Na altura o presidente da altura da Assembleia Municipal, o Dr. Coelho, pronto, uma pessoa com quem eu aprendi imenso. Portanto, estas pessoas locais são, sem dúvida, uma referência. E depois, eu também já tinha lá em casa o meu irmão, que já tinha um percurso que já começava na política. E pronto, para mim ele é uma referência enquanto pessoa, além de tudo. E fora deste campo mais local, bom, sempre gostei muito do Jorge Sampaio, há de ser sempre uma referência enquanto pessoa, enquanto ser humano, portanto... Calculei que fosse uma das tuas referências, por acaso. É uma referência muito forte para mim, mas pronto, este caminho foi um caminho muito natural, de ir integrando a política, sempre muito nesta perspectiva de poder fazer mais qualquer coisa, de contribuir com outra... E achas que há espaço para mulheres na política? Há mais. Eu acho que há mais, mas ainda temos muito caminho para fazer. Sim. Acho mesmo que há ainda um caminho muito grande para fazer. Começa logo por nós, eu não tenho dúvida nenhuma disso, começa logo por nós termos a capacidade de, quando nos convidam, aceitarmos. E eu, o primeiro convite que tive, aceitei, não quis logo, nem sequer acho que hesitei muito tempo, aceitei logo. E eu acho que nós devemos ter essa disponibilidade. Eu sei que para nós a carga é maior. É que porque com isto tudo, e há pouco no início falavas que tens 2 filhas, quer queiramos, quer não, depois também há esta vertente familiar que acaba culturalmente, e se calhar porque nós próprias também não damos muito espaço para que seja diferente, acaba por nos cair muito em cima, não é? Como é que isto tudo se gera? Gera-se de forma muito difícil, na verdade, porque nós temos a carga da nossa educação em cima, é um peso brutal e que ainda não conseguimos transformar, e isso está lá, quer queiramos, quer não, e repara que provavelmente contigo acontece o mesmo, mas a forma como a minha mãe e o meu pai se relacionam é completamente diferente da forma como eu e o meu marido nos relacionamos em termos desta questão do que é ser homem e o que é ser mulher. E essa transformação vai acontecendo. Às vezes dá uns passinhos atrás, sabemos que sim, na nossa sociedade vamos assistindo a isso, mas está cá dentro, e tens que contrariar isso, tens que sempre contrariar. Aquela ideia, eu agora estou, já há uns anos que estou distante, né? Que estou em Lisboa a trabalhar, e aquela, sabes, parece que há sempre uma culpazinha.
Há sempre ali uma culpa que vai moendo e que eu vou contrariando e que depois vou afirmando. Quando elas dizem, né, quando a minha filha mais pequena, que é mais expressiva nesta coisa, diz: mas porquê é que não podes ter um trabalho aqui ao lado de nós? Das 9 às 5. Exato, aqui ao nosso lado. Claro. E eu digo-lhe: Olívia, é porque a mãe escolheu este caminho, a mãe é feliz neste percurso. E isso é das coisas mais importantes. Para eu te amar da forma que amo, para eu estar contigo da forma que estou quando estou, nesta qualidade, a mãe tem que ser feliz. E a felicidade, cada uma de nós encontra no seu caminho. E tu vais um dia compreender, porque tu não vais querer que a mãe olhe para ti e pense: eu não fiz isto, eu não vivi aquilo por causa dos meus filhos. Exato. Por causa de... E então assim, vamos treinando. E vais passando também para as tuas filhas aquilo que há pouco dizias, que de forma comunitária passavas para as crianças também. Sim. Então, nós temos de ter essa capacidade de passar a oportunidade e a capacidade que temos de ir vivendo as nossas escolhas, arriscar, porque há ali sem ter um medo de estar a faltar ali. Eu acho que faltaria muito mais, enquanto mãe e enquanto mulher, às minhas filhas, se eu estivesse a trabalhar num trabalho que não me realizasse. Exato. Em que eu não sentisse este continuar desta Telma, que é uma Telma que gosta de intervir, que gosta de fazer parte, de estar presente nas coisas que sente onde pode ser... mais uma peça sim, mas uma peça numa engrenagem que pode transformar qualquer coisa. Então, se eu sentir que estou a fazer isso, eu vou estar feliz, elas vão sentir que eu estou feliz. E claro, agora, precisamos de uma grande rede. Ou seja, esta é uma grande diferença. Um homem, quando decidir e tem um convite para ir, vai. Nós temos que, de facto... Garantir. Poder ir. Poder ir. Exato. E eu, felizmente, posso ir, porque tenho rede, porque a rede acontece, porque nós também nos predispomos para que ela aconteça. Exato. E eu acho que, muitas vezes, quando somos as primeiras a trancar a ida, porque somos as primeiras a pôr esses problemas todos de seguida. Nós auto-boicotamos-nos. Completamente. Acho que as mulheres, nós fazemos muito isso. E temos mesmo que quebrar, ou seja, contrariar. E eu tenho vindo, aquilo que eu sinto que faço... Custa a primeira ou vai sempre custando? Esse contrariar, custa a primeira ou é algo que vai sempre custar? Custa muito à primeira e depois vai sendo transformador. Eu acho, e depois há uma situação ou outra que voltas outra vez a sentir o custar, porque é uma situação qualquer nova, enfim, estás a viver no momento, mas não podemos, eu sinto mesmo, eu tenho que contrariar muitas vezes esta pequena culpa que às vezes surge, eu contrario, tenho que contrariar, e sinto muitas vezes aos olhos de algumas pessoas esse peso. Das pessoas, como é que tu consegues deixar as tuas filhas? Okay. Como é que tu consegues deixar o teu marido? Como é que tu consegues? Ou seja, como é que tu consegues não é no sentido que tu és uma grande mulher porque consegues. É no sentido de como é que tu te desvinculas desse teu dever. Okay. E eu não me desvinculo desse meu dever. Esse dever, prazer, escolha, opção... Está lá, com toda a sua força. Também, mas eu sou eu não posso deixar de ser eu. Educacional também para as tuas meninas, porque ainda por cima, sendo raparigas, transformador, não exatamente. Tem que ter um exemplo. Isso, portanto, elas têm que compreender e perceber que a vida lhes vai dar oportunidades, que elas vão ter que fazer escolhas e que seja sempre a escolha delas. E isso, eu acho que é aquilo que sempre que nos vai deixar mais felizes se fizermos essa escolha, porque eu sou casada com o Zé Luís, mas eu sou a Telma antes do Zé Luís. Eu sou a Telma antes da Oriana, eu sou a Telma antes da Olívia, não posso desvincular-me de mim enquanto pessoa, com estas pessoas todas maravilhosas que eu tenho à minha volta. Mas eu não posso deixar de seguir a minha natureza, aquilo que me faz feliz. E eu acho que as mulheres têm mesmo que, cada vez mais, procurar-se assim na sua individualidade. Então, e tendo em conta tudo isto, e agora a pergunta difícil, que deixamos para o fim, que é assim aquela pergunta, vai ser tanta... Que medo!
É bom que tenhas. Não, estou a brincar. Que é, portanto, tu fazes estas escolhas todas e agora estás no governo, portanto, estás... a apoiar o governo. A apoiar, sim, mas vamos lá ver, eu quando digo assim é para sentires o peso, lá está, né? Também estou a fazer a minha parte. Portanto, fazes este percurso orgânico, faz todo o sentido, há uma linha condutora e das escolhas que tu fazes que te leva agora a este ponto, mas sempre com referências ao Odmira, a Santo Eutónio, porque as tuas meninas estão cá, vivem cá, tu tens... Portanto, eu vivo. Exatamente, mas também estás lá. Sim. A pergunta que eu te faço é, tendo tu toda esta bagagem e esta visão e estas escolhas e o percurso fantástico que tu nos contaste, o que é que faz falta na nossa região para que haja também, para que também ela tenha oportunidade, escolha e transformação como tu tiveste e estás a ter enquanto pessoa? Ou seja, o que é que faz falta à região para que se possa ser dado também esse salto em termos de desenvolvimento, em termos de pessoas, em termos de tudo o que faz falta também aqui à região? Não sei, sou sincera, se em termos daquilo que nós, na nossa individualidade, podemos construir ou ser, há uma relação direta com o que faz falta à região. Nós sabemos que há muitas coisas que fazem falta à nossa região, as acessibilidades, quer as acessibilidades físicas, quer as digitais, que isso são, claro, os pontos de aproximação, não é? Nós termos acesso, e isso faz-nos falta para nós podermos continuar cá a fazer, ou seja, acho que uma das coisas que mais faz falta ao nosso distrito e ao nosso Baixo Alentejo, se quisermos, são pessoas, o que é quase engraçado dizer isto em Odmira, porque Odmira tem muitas pessoas. Exato. E tem crescido muito. Era o que eu ia dizer, e foi a região que mais cresceu também, não é? A nível nacional até. Exato. Portanto, mas se nós saltarmos para a região, faz-nos falta que as pessoas queiram ficar, que os jovens, eu acho que eles têm que ir, mas depois também consigam voltar, não é? Que conseguissem voltar e quisessem voltar. Porque eu acho que também aqui, quando dizem não há oportunidades na nossa região, também nós podemos criar as nossas próprias oportunidades. Eu não tenho uma visão muito feia ou muito negra das coisas. Eu acho que se cada pessoa criar no seu desenvolvimento o seu caminho de felicidade e de encontro, nós vamos influenciar isso tudo à nossa volta, não é? Portanto, esta região será tão melhor quanto mais pessoas forem completas naquilo que fazem, naquilo que são e na aceitação do lugar onde estão. Eu também não acho que esta é uma região para estar cheia de gente como a área metropolitana de Lisboa, não tem que ser. Nós temos que ter tudo. É bom que tenhamos tudo no nosso país, estes lugares que também podem ser espaços para poderes fruir, poderes ter espaço em termos quase de visão, ou sei lá, de poderes não chocar logo ali no outro. Ser uma região contemplativa. Sim. Porque é isso que também faz com que o Alentejo seja o Alentejo. Seja o que é. Portanto, eu acho que nós também não podemos desejar aquilo que não é esta região. Agora, aquilo que... Eu foco muito nas questões do acesso, sem dúvida nenhuma, porque o acesso é aquilo que nos pode aproximar e nos pode fazer querer continuar aqui. Se eu continuar a ter acesso a outras coisas também me fazem bem, me fazem feliz, que me dão o mundo. Acho que é importante mesmo os jovens terem a oportunidade de sair, de voltar, muito em especial de voltar, porque eu acho que quando nós saímos e regressamos, vemos cheios de vontade de dar à nossa terra. Eu, pelo menos, vivi muito isso e sinto sempre que, ou seja, em cada lugar que eu esteja, em cada trabalho que eu esteja a desenvolver, eu tenho que ter sempre uma relação à minha terra. Ou seja, tem que haver sempre há aqui um cordão umbilical que me dá sentido. Eu quando fiz o curso em Lisboa, trabalhei 2 anos em Lisboa e voltei, o meu voltar foi muito porque é aqui que me faz sentido fazer. E pronto, acho que é isso, mas em termos, esta correlação que estás a fazer de como é que nós nos podemos cumprir na nossa região. Sim. E o que é que falta à região para nós nos cumprirmos.
Eu diria mesmo que é só as questões dos acessos. A região tem muitos problemas, certo? Mas para nos cumprirmos certo. e ficarmos na nossa região, o acesso para mim é das coisas mais essenciais. E estes dois acessos, digamos assim. E o acesso, obviamente, aos serviços, o acesso, termos esta oportunidade de ter acessos, quer de proximidade a outras escolhas, quer estes acessos aos serviços. Agora, aquilo que nos faz, eu acho que é muito a forma como nós nos relacionamos com a região. Se eu gostar da minha região, se eu tiver este cordão umbilical com a minha terra, eu vou-me cumprir aqui, vou fazer sempre, dê as voltas que a vida dê, para retornar ou para dar. Muito bem, olha, ainda bem que voltaste, embora o fizeste. De facto, és uma mulher de referência. E obrigada por aquilo que fizeste e aquilo que tens feito e que garantidamente vais continuar a fazer, claro. Porque é um gosto ouvir-te e percebe-se de facto essa paixão que tu agora falavas, essa ligação umbilical à terra. Acho que é também uma coisa muito de mulheres. As mulheres têm uma relação, o desenvolvimento local é feito maioritariamente por mulheres, nós temos uma relação à terra muito mais especial, eu acho. Terra mesmo, terra, sabes? Terra. Obrigada, Telma, pela nossa conversa. Obrigada. Obrigada eu.